Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá, concluindo aí a nossa segunda semana de aulas, de atividade, hoje com História e Geografia. Hoje dia 15 de outubro, né? Vamos estudando aí História e Geografia, começando com História. História, nós vamos estudar da página 62 a 63. Eu não sei se vocês se lembram, mas no ano passado nós tivemos uma atividade muito interessante que foi feita aí a nossa linha do tempo. É quando a gente fez aquele trabalho, vocês produziram até um cartaz, né, colocando desde que vocês nasceram, e aí colocaram os fatos mais marcantes aí da história de vocês até então. Isso foi bem interessante, né? Nós tivemos trabalhos aí excelentes no ano passado. Hoje nós vamos trabalhar também nessa mesma ideia, a ideia da linha do tempo. O que é uma linha do tempo, né? Você sabe o que é uma linha do tempo? Se você não lembra do ano passado, então relembre agora. A linha do tempo é uma forma da gente registrar os acontecimentos de um determinado período, de uma sequência, né, da vida de uma pessoa e tal. Hoje nós vamos ver aí um pouquinho sobre a linha do tempo da história do nosso país em relação às capitais que já, as cidades, né, que já serviram aí como capital do nosso país, tá? Então, ela pode ser marcada por meses, anos, décadas, por exemplo, tá? O que é uma década? São 10 anos, tá? Enfim, hoje nós vamos pensar assim, quem sabe aí qual é a capital do nosso país hoje? Brasília, né? Hoje lá no Distrito Federal, Brasília, que foi construída aí para ser a capital do nosso país, mas nem sempre foi Brasília, nem sempre foi no Distrito Federal ali em Brasília. Desde o começo, quando os portugueses chegaram aqui, muita coisa foram mudando e algumas cidades foram sendo aí como capital do Brasil. E a gente vai ver isso agora. Deixa eu me diminuir e colocar aqui no cantinho. Deixa eu pôr desse lado de cá. Então, primeiro nós temos aí essa primeira foto aqui, ó, que mostra a cidade de Salvador, que é uma gravura no livro Brasil Holandês, de Arnoldus Montanus, publicado em cerca de 1625. Olha que legal. Isso daí lembra a gente, né, aí da cidade de Salvador. Então, lembra na semana passada que a gente falou que Salvador foi a primeira capital do Brasil? Pois é, de 1549 a 1763. A cidade de Salvador foi capital do nosso país. O que é capital? Que a gente já explicou, é aquela cidade onde se concentra a sede do governo, né? Governo de um estado, por exemplo, no estado, a capital de cada estado é onde concentra o governo daquele estado. A capital do país é onde concentra o governo de todo o país, numa forma, né, que a gente diz aí federal, tá? Hoje, Brasília, mas nem sempre foi assim. Então, de 1549 a 1763, Salvador. Depois passou-se um novo período e aí nós temos aqui do lado, observa aí, Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, que foi uma fotografia, essa aqui é uma fotografia de Marc Ferrez, de cerca de 1906. Aqui foi uma gravura, né? Nessa aqui do Rio de Janeiro já foi uma fotografia da Avenida Rio Branco. Então, aí depois de Salvador, transferiu-se o governo, né? Transferiu-se a capital do país, a capital federal, para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro foi capital do Brasil desde 1763, quando foi que saiu aqui de Salvador. Então, começou em 1763 e foi até 1960. Rio de Janeiro sendo a capital do país. Mas aí ficava lá no extremo, né? E o país com toda essa imensidão cá para a região norte, região central.
Então veio o quê? Veio a ideia de se construir uma cidade que ficasse bem no centro do Brasil, para que ela fosse então a capital federal. Então Brasília, ela foi construída, foi projetada e construída já com esse propósito, o propósito de ser a capital. Então aquela delimitação de espaço ali foi reservado como Distrito Federal. E então passou de 1960 até a atualidade, onde o nosso país tem como capital aí a cidade de Brasília. E continua sendo, e acreditamos que assim continuará. Ok? Então aí na questão 1. Observe a linha do tempo acima e faça o que se pede. Na letra A. Além do nome das cidades, que outras informações podem ser obtidas nessa linha do tempo? Além do nome das cidades, nessa linha do tempo nós tivemos outras informações. Quais foram? Por exemplo, o tempo em que cada uma foi aí serviu, né, como capital federal, tá? Então, além do nome da cidade, nós tivemos quanto tempo cada cidade foi considerada aí a capital federal, tá bom? Vamos para a próxima. Sabendo disso, aqui na letra B, você vai escrever o nome das cidades que foram capitais do Brasil e o período em que cada uma desempenhou essa função. Então, você vai colocar primeiro Salvador, que foi de quando? De quando a quando? Depois, Rio de Janeiro, foi de quando a quando? E Brasília, de 1960 até hoje, tá? Então, você vai fazer aí o registro do nome dessas cidades que foram capitais do Brasil. Então, quais foram as capitais do Brasil até hoje, né? Primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro, depois Brasília e continua sendo até o dia atual, tá bom? Na letra C, considerando o ano atual, qual das cidades desempenhou a função de capital por mais tempo? Pensa que nós estamos em 2021. Então, considerando o ano que a gente está, 2021, qual dessas cidades ocupou o período a função de capital do Brasil por mais tempo? Você vai fazer um cálculo. De 1949 a 1763 foi Salvador. Quantos anos dá aí? Aí depois você vai calcular quantos anos de 1963 até 1960, que foi o período do Rio de Janeiro. E depois, quantos anos de 1960 até 2021. E faz um cálculo. Professora, como que eu faço isso? Sempre que eu quero saber a diferença, né, quanto tem de um espaço a outro, eu pego o número maior e substituo pelo número menor, tá? Substituo o número menor dele. E aí vai dar a diferença. Então, você vai pegar o ano maior, diminuir pelo ano menor e vai ver qual. E aí, aquele que tiver um espaço maior, você vai colocar aí o nome, ok? Calcule bem. Na questão 2, complete a linha do tempo abaixo com o ano de surgimento das primeiras cidades brasileiras, tá? Então, você vai colocar aí. Nós temos 3 cidades que são colocadas aí em cima, ó. Nessas faixas aqui, você vai observar o nome da cidade, a data em que ela foi fundada e qual cidade é essa, tá? E aí você vai, nessa linha do tempo aqui, colocar qual vai ser a primeira, a segunda e qual foi a última a ser fundada, tá bom? Vamos ver se vocês já conseguem fazer esse cálculo aí. Aí nessa partezinha aqui de baixo, pessoal, traz aí uma conversa interessante, né? Pra gente pensar aí sobre os serviços públicos. O que são serviços públicos? São aqueles serviços que são oferecidos pelo Estado, né? A organização, a direção oficial do Estado, do país, do município, são serviços que são oferecidos aos seus
cidadãos, tá? Isso traz tanto os direitos como os deveres. Então, serviço público, direitos e deveres dos cidadãos, e são prestados à população das cidades e dos municípios pela administração pelo próprio município, pelo próprio estado, pelo próprio país, no caso, tá? Assim, são exemplos de alguns serviços públicos que são oferecidos aí pelo estado. A questão dos documentos pessoais. Ninguém pode ir em qualquer lugar e fazer registrar uma criança, tirar a certidão de nascimento, ou RG, ou CPF, né? Que os documentos oficiais do país têm que ser tirados em órgãos oficiais do estado ou do município, certo? Para quê? Para que tenha, assim, um controle de tudo, de toda essa documentação, e não tem aí uma questão, um vai lá e faz de um jeito, outro vai e faz de outro, não. Tudo padronizado, feito pelo Estado. Então, os documentos, a questão da vacinação, a questão das escolas, das universidades, dos hospitais, postos de saúde, a coleta do lixo, fornecimento de água, fornecimento de luz, espaços de lazer, né, que o Estado também tem a obrigação de oferecer, a manutenção e o cuidado dos parques, das praças, dos jardins, das ruas, das vias de transporte. Então, tudo isso são serviços que são oferecidos. Agora, nós temos que ter ideia, assim, muitas vezes a gente tem aquela ideia, é público, pode usar de qualquer jeito. Não é verdade, né? É público, mas não é de graça. Então, assim, tudo que é oferecido, por exemplo, se tem uma praça, é a praça pública. Tá, é uma praça pública que pode ser utilizada por cada um, mas cada cidadão tem o dever de cuidar e fazer com que aquele ambiente seja um ambiente frequentável, né, por outras pessoas. Então, assim, por exemplo, às vezes você, digamos, né, você tem uma praça e tem um banheiro público, imagina. Às vezes as pessoas pensam assim, porque é público, pode ir lá, pode depredar, pode usar e não limpar, né? Não deixar de qualquer maneira. E isso faz com que os cidadãos sejam prejudicados. Então a gente tem que ter essa consciência de que o Estado fornece, o município fornece, mas nós como cidadãos temos a função de fazer com que isso seja bem cuidado, de que isso seja mantido de uma forma que sirva aí para todos aqueles que estão com a necessidade de utilização daquele tipo de serviço, tá bom? Vamos pensar nisso e exercer bem o nosso papel de cidadão. Vamos lá agora para geografia. Muito bem, pessoal, aqui em geografia nós vamos estar aí hoje concluindo a atividade da unidade 5 de geografia, onde nós estamos estudando sobre o relevo. A semana que vem a gente vai começar a estudar sobre a água. Vamos ver o que a gente aprendeu sobre relevo. Então, a gente sabe que nós aprendemos que relevo é a forma da superfície do nosso planeta Terra. Então, a gente viu que tem algumas que são arredondadas, outras são pontiagudas, outras são planas, que a forma do relevo, ela influencia diretamente na forma de uso daquela parte da superfície, ok? Então, vamos aqui. Aqui nós temos duas fotos mostrando duas situações diferentes de relevo. Numa nós temos uma encosta de um lado, uma encosta de outro, e um rio que fica no vale. Aqui nós temos uma planície, um lugar plano, né? E aí, vamos ver o que a gente pode responder sobre isso. Na questão A, qual foto retrata a forma mais plana do relevo? A forma com menos ondulação? Foto A ou foto B? Na foto A, o rio passa pela parte do relevo mais baixa ou mais alta em relação ao entorno dele, né? Então, o rio, ele está na parte mais alta ou ele está na parte mais baixa? Obviamente, ele está na parte mais baixa, né? É o que nós chamamos de vale, tá? Depois, aí na questão 2, o pico é um ponto de maior altitude do relevo em relação ao nível do mar. Tem o nível do mar que serve para todo lugar, tá? Para o mundo inteiro. O mar, ele mantém o seu nível. Agora, o pico é quando a gente olha a superfície que ela está acima desse nível, acima do nível do mar. Quantos metros
quantos quilômetros, né? Aí acima do nível do mar. Então, o pico é aquela parte mais alta, a pontinha aqui, a parte mais alta dos maiores montes, né? Dos maiores, que a gente chama de pico por isso, porque é o pico mais alto. A tabela a seguir mostra a altitude de 3 picos no mundo. O Aconcagua, na Argentina, o Everest, entre o Nepal e a China, e o Pico Neblina, que fica aqui no Brasil. Observe a tabela e depois responda. Então, aqui nós temos o nome do pico e aqui a altura de cada um deles em relação ao nível do mar. Entre os picos selecionados, qual é o mais alto? Você vai olhar aqui quantos metros cada um tem e você vai dizer qual deles é o mais alto e qual é o mais baixo, tá? Então, você vai colocar na letra A o nome do mais alto com quantos metros e na letra B o nome do mais baixo e com quantos metros. Em sua opinião, é possível afirmar que a superfície terrestre tem um relevo regular? Você acha que a superfície terrestre tem um relevo regular? É tudo muito parecido? Todo lugar do mundo, a superfície, o solo ali, o relevo é da mesma forma, né? É bem parecido um lugar com o outro? Ou há mudanças, há transformações? Eu quero ouvir a sua opinião, o que você acha, o que você entendeu sobre isso. Agora vamos observar aqui na questão 3, olha só, o relevo, ele também pode ser transformado pela influência da ação humana. Observe as 3 imagens e leia o texto a seguir. Então, olha essa imagem e essa imagem. O que aconteceu aqui nessa última imagem? Houve aí um deslizamento de terra, né? O que acontece? Olha só, quando o ser humano retira a vegetação para construir moradias em morros, o solo vai ficando exposto e a ação erosiva, lembra que a gente estudou o que é erosão? Quando vai passando a água, vai retirando o solo. Então, a ação erosiva da chuva e do vento, isso favorece a ocorrência de deslizamentos, que são processos de deslocamento de porções do solo em um morro. Então, assim, a vegetação, ela traz estrutura, ela traz firmeza. Quando você tira essa vegetação e vai construir as casas, né, as moradias, ainda tem que cavar, né, para poder fazer a base, você tira a proteção desse solo. E aí a água começa a passar, o vento começa a passar e chega o risco de um momento acontecer isso aqui. Tem um deslizamento de terra, que é quando solta uma grande porção de terra e desce. E aí às vezes até com mortes e tudo, tá? Então é importante a gente parar e pensar sobre isso, porque tem muita gente que não olha as condições, né, daquele lugar e acha assim, eu vou construir de qualquer jeito. E a gente tem que respeitar a mãe natureza, né? Na letra A, o que favorece a erosão? Como as ações humanas influenciam na transformação do relevo nos morros? Então, o que você acha, né? O que favorece a erosão? O que vai ajudar a acontecer uma erosão no lugar? E qual a ação humana que influencia? Como, né, a ação humana pode influenciar aí na transformação do relevo dos morros? Conversa com a turma. Vocês pensa aí. Já ocorreram deslizamentos no lugar em que você vive? Quais foram os impactos para a comunidade? Eu particularmente não tenho conhecimento assim, né, da nossa região aqui, disso ser muito comum, até porque a gente está num lugar mais plano, as cidades normalmente são em lugares mais planos, mas a gente sabe de muitos outros lugares que isso acontece, tá? Na questão 4, observe o relevo da foto abaixo. Olha só o que aconteceu com esse ambiente aqui. É uma cratera, né? Um buraco formado pela extração de rochas em uma pedreira em Santa Isabel, no estado de São Paulo. Quer dizer, uma grande pedreira, e aí vai sendo abertos esses buracos aí para retirada das pedras. Converse com os colegas sobre as mudanças que podem ser observadas na forma de relevo desse relevo e sobre os impactos dessa atividade econômica
sobre os impactos que essa atividade econômica é capaz de causar no meio ambiente. A gente sabe, assim, que isso vai fazer a diferença economicamente, né, para quem está utilizando, mas que isso vai ter um impacto também na natureza. Por exemplo, a gente tem aqui em volta, se vocês observarem, a gente tem floresta, mas essa região aqui nunca mais terá, né? Então, assim, isso vai mudar permanentemente o relevo deste local e talvez aí trazendo consequências tanto de riscos, né, de desabamentos, de perigos, né, para quem está naquele ambiente, quanto até a questão para se fazer isso tudo aí, né, tem que ter maquinários e tudo isso, então traz também a poluição do ar deste lugar, mas principalmente a mudança no relevo, a mudança da superfície, né? Isso aí é irreparável, isso não vai mudar, não tem como voltar a ser o que era antes, né? É uma mudança permanente no relevo deste lugar, tá bom? Com isso, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido bem aí o que é a ideia de relevo. E a partir da semana que vem, nós vamos estudar aí no capítulo 6 sobre a água, a importância da água no nosso planeta e a influência que ela exerce sobre a nossa vida, tá bom? Beijinho para vocês, bom final de semana. Quem não me mandou as atividades, procure mandar para que eu possa corrigir e anotar direitinho. Lembrando, pessoal, que essa semana nós tivemos aula presencial, mas teve vários alunos que não foram. Então, não percam, né? São poucas oportunidades que a gente tem de estar em aula presencial, tá bom? Semana que vem, grupo A. Grupo B fica em casa e grupo A vai para a escola na terça, na quarta e na quinta-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês.